Nesse vídeo eu vou mostrar para você a execução da técnica de microblading realista, passo a passo e ainda com comentários de todos os pontos que você tem que ter muita atenção se você quer realmente entregar um resultado natural. Sem anestesia, gente, é super tranquilo. E é sem anestesia justamente pra gente conseguir um efeito bem natural do fio cicatrizado. Eles não têm a tendência em cicatrizar mais grosso. A anestesia incha a pele, é isso? Sim, a anestesia faz... O anestésico muda a estrutura da pele, deixa a pele mais rígida, com mais resistência. Olha, a gente vai fazendo... Eu acabo não trabalhando com tramas prontas. Sabe, nas micropigmentações mais antigas, que tinha aquela trama padronizada, aquela trama fixa para todas as sobrancelhas? A diferença da microblading realista, que realmente a gente consegue entregar naturalidade e aqueles fios camuflados, é seguir o direcionamento do pelo natural. Por isso, eu vou seguindo, desenhando os fios conforme o pelo dela vai me orientando. Aqui eu tô fazendo os fios de base e alguns fios para dar encaixe na trama. Você notou esse barulhinho no fundo do vídeo? É o barulhinho de resistência que a pele faz à lâmina. A microblading realista, ela tem que ser muito superficial. A gente não pode implantar o pigmento numa camada profunda de pele. Então você não vê sangramento. A pele solta somente a linfa. A linfa, para quem não sabe, é essa aguinha rosada que a pele solta como forma de proteção, para limpar esse corpo estranho que está sendo inserido na pele. E agora eu continuo a desenhar trama de fios, sempre com a minha mão muito leve, fazendo sempre os 3 pontos de esticamento da pele e com o meu tebore sempre a 90 graus. Agora, sem trama pronta, o pelinho dela vai me dizendo o sentido que a gente precisa desenhar mais fios para corrigir as falhas e dar o formato e valorizar o rosto dela. Por isso fica tão natural, tão camufladinho. Aqui vocês podem perceber que o tebore fica sempre a 90 graus com a pele. Ele não pode deitar, tem que ficar sempre muito reto. Isso é muito importante para garantir que o fio fique super fino, nítido e inteiro. Tão importante quanto esse esticamento da pele. E esses nanofios, é só a espessura da navalha que manda? Não, também a espessura da lâmina. Mas o que manda muito é a técnica, como tu vai desenhar os fios. Então, esticando bem a pele e a profundidade que vai ser implantado o pigmento. Porque pode ser uma lâmina super fina, se vai profundo, ele vai expandir de qualquer jeito. Isso é só na mão, na prática, né? Porque o peso da mão. Isso. Hoje eu uso uma lâmina mais grossa do que eu usava no início. Ah, é? Os meus fios saem mais finos. Olha que interessante. Isso é uma coisa bacana de falar.
Porque a lâmina mais grossa carrega mais pigmento, com um fio mais definido. Entendeu? Agora a gente vai limpar, vai tirar o excesso de pigmento daquela... Vamos fazer mais fios primeiro. Agora, nessa sobrancelha, eu retorno fazendo mais fios de preenchimento. Já fiz os fios de base que deram o desenho da sobrancelha, deixei saturando, fiz o fio de base na outra sobrancelha e eu retorno dando mais preenchimento, encaixando as tramas. É a sobrancelha dela que me diz o direcionamento do pelo e como eu vou encaixar esses fios. Eu vou procurando onde tem mais falhas, onde os fios se interligam, mas claro que tem uma lógica, um encaixe desses fios, não são fios soltos desconectos. Isso requer muito treino em papel, muito treino em pele sintética, para chegar na hora de desenhar na pele, a mão estar treinada e ter essa facilidade de encaixar os fios. Outro ponto para se atentar nessa cena é a quantidade de linfa que sai de cada fissura da pele. Na microblading não pode ter sangramento excessivo. O sangramento indica que a camada da pele está muito profunda. Deve ser superficial para ter naturalidade. Agora eu retorno para outra sobrancelha depois da saturação, encaixando mais fios de preenchimento para dar união à trama. Agora eu mostro para vocês o resultado dessa microblading finalizada. Olha o tom do pigmento, o tom dos fios desenhados, do mesmo tom do pelinho natural. Nessa técnica de microblading realista, nós também ajustamos o direcionamento dos fios, a trama de fios, ao direcionamento do pelo natural. Por isso que ele se encaixa tão bem e fica esse efeito realista muito natural. E aí, gostou do vídeo? Quero saber o que você tá achando. Escreve pra mim aqui nos comentários sua dúvida, seu elogio ou a sua sugestão. No que eu puder, eu vou te ajudar. E se você está gostando dos conteúdos e quer receber mais vídeos como esse, ativa aquele sininho famoso aqui do YouTube, que assim que eu lançar novos vídeos de